Ei, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. Como eu falei, se inscrever não paga nada, apertar no sininho também não, dar o like não paga nada, mas se você quiser contribuir financeiramente com o canal, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Tem o link do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser ter aquele compromisso mensal com o canal, tem a opção do QR Code aqui, ó. Mira o celular, ali é o Pix do canal. Mira o celular, faz uma doação única. Se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema, gente. Dá aquele like maroto, se inscreva no canal, dá essa moral pro canal, por favor, compartilhe os vídeos. Eu agradeço de coração. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página no Facebook, tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, tem o Twitter, Macabeus, e também tem o Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, é o seguinte, deixa eu fazer aqui uma explanação a respeito do dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, o temível dia do Senhor. Por quê? Todas as vezes que esse termo aparece na Bíblia, alguns católicos, lógico, embriagados pelo Apocalipse protestante, e esses protestantes também, tá? Eles associam esse termo dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, a, sei lá, ao fim do mundo, aquela destruição do planeta Terra, onde aquele Deus, né, o Deus protestante vai sentar no troninho, ficar brincando de jogar tormentos divinos na Terra, tá? E infelizmente esse termo não tem nada a ver com o fim do mundo. O dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Esse termo, quando aparece nas Escrituras, esse termo se refere a um juízo, geralmente contra uma nação. Você vai encontrar no Antigo Testamento o dia do Senhor contra a terra do Egito, o dia do Senhor contra a terra dos caldeus, o dia do Senhor contra os assírios, enfim, contra Tiro. É o dia do Senhor contra todas as nações, tá? Lá no Antigo Testamento. Mas termina os últimos profetas ali. E, gente, não estou falando da questão protestante, do silêncio profético. Estou falando dos últimos profetas ali nas Escrituras, tá? Zacarias e Malaquias. Também o profeta Ageu, tem também alguns outros profetas que viveram durante ali, né, próximo ao cativeiro babilônico, enfim. Mas principalmente Zacarias e Malaquias. Os dois profetas terminam o livro falando sobre o terrível dia do Senhor. Tá? Se você pegar, né, os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele vai falar sobre o terrível dia do Senhor, mas vai falar sobre várias situações. Por exemplo, contra os caldeus, né, o terrível dia do Senhor contra o Egito, contra Tiro, enfim, é sempre assim, tá? O terrível dia do Senhor. Mas fica a pergunta, né? Por que Zacarias e Malaquias termina falando desse terrível dia do Senhor, se referindo a Jerusalém? Aí fica a questão, por quê? O protestante ele é mentiroso, gente, ele é embusteiro. Então ele vai cortar ali o nome Jerusalém e vai falar do terrível dia do Senhor contra o planeta Terra, porque Deus, né, antes da volta de Jesus Cristo vai destruir todo o planeta, todo mundo vai sofrer, aquele Deus mau. Tá? Isso aí é ligado ao gnosticismo, claro. E vai ter aqueles católicos que também, né, embriagados pelo Apocalipse protestante, irão pregar da mesma forma, que Deus vai destruir tudo isso aqui, que não sei o que é o terrível dia do Senhor. Só que se você pegar essas profecias, está falando a respeito da destruição de Jerusalém, aquela destruição que aconteceu no ano 70, no reinado de Vespasiano. Vamos entender uma coisa, gente. Tem aquele sofisma de que Deus ama Israel. Ninguém discorda disso. Só que o amor de Deus para com Israel não é incondicional. Tem condições. Tem uma aliança.
E os israelitas quebraram essa aliança, gente. Eles quebraram e Deus deu carta de divórcio. Está lá no profeta Oséias. Deus deu carta de divórcio para Samaria e também para Judá. Carta de divórcio. Tentou resgatar, mas não conseguiu. Olha só, Deus deu outras chances para Judá e não conseguiu. Terminou com os judeus crucificando o Messias e trocando o Deus de Israel por César. Então, o que acontece? Vamos lá, gente. Se você pegar o Apocalipse de João, lá no capítulo 1, versículo 9, se eu não estou enganado, São João diz que foi arrebatado no dia do Senhor. Não vou entrar nessa questão teológica, sábado, domingo, porque realmente eu não tenho, né? Eu não tenho essa visão se é sábado ou domingo. O dia do Senhor é o dia do juízo, entende? Sempre quando aparece dia do Senhor é o dia de juízo contra uma nação. E a última vez que aparece isso no Antigo Testamento é o juízo de Deus contra Jerusalém. Prestem atenção nisso. É o juízo de Deus contra Jerusalém. Aí o Jesus Cristo nasce, como eu falei, gente, está totalmente ligado uma coisa na outra. Nascimento, morte, ressurreição e o juízo contra Israel. Está tudo ligado numa coisa só. E Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele diz que o templo iria ser destruído, ele fala sobre a destruição da cidade e ele fala que tudo iria acontecer naquela geração. Ele profetiza aquilo, o castigo de Jerusalém pelos crimes que Jerusalém cometeu, matando os profetas, crucificando o próprio Cristo e depois iria perseguir os apóstolos, tá? Então, prestem atenção nisso aqui, gente. Aí vem aquele sofisma. Mas como Deus pode destruir Jerusalém? Pô, ele já fez isso uma vez. Aliás, não só uma vez, mas ele já fez isso. Ele mesmo destruiu. Como ele faz isso? Permitindo que um outro povo venha a Jerusalém. Permitindo isso, que um outro povo, um outro rei destrua Jerusalém, tá? Por vários motivos. Aí se cria uma situação, se tem uma guerra e Jerusalém perde essa guerra. Isso é muito claro, muito objetivo dentro das Escrituras, tá? Vou explicar melhor isso através das Escrituras. Eu estava relendo o livro de Esdras no dia de ontem e para reler o livro de Esdras, eu também reli os últimos capítulos do livro de Crônicas, tá? Presta atenção nisso aqui, lá no capítulo 36, no versículo 17, 2 Crônicas. Diz assim: então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus. Então espera aí. Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu Jerusalém, né? Pelo menos, que ali já estava dividido o reino do norte, o reino do sul. Entrou em Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, saqueou tudo, levou os judeus cativos. E isso foi segundo o castigo de Deus. Presta atenção. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Deus entregou tudo a Nabucodonosor. Nabucodonosor só fez o que fez porque Deus permitiu. E é assim o castigo de Deus, o juízo de Deus contra Israel, contra Jerusalém. Ele permite que uma outra nação destrua Jerusalém. E como eu falei, Deus tem esse amor por Israel? Tem. Mas é incondicional? Não tem condições. É condicional. E o que acontece? Sempre os judeus, primeiro ali os israelitas, eles quebraram essa aliança. Depois Deus tentou trazer novamente, resgatar
libertar novamente aquele povo, quebraram a aliança de novo e terminou com a crucificação de Cristo, aquele povo escolhendo como o Deus, o Senhor César, ao invés de Jesus Cristo. Tá? Aí vem o que? O juízo contra Israel. Preste atenção que o que está escrito ali em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 17, é praticamente o que está escrito no Apocalipse 17, versículos 16 e 17. O que está escrito ali? Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Então a prostituta está aqui, a cidade. A fera está aqui. O Império Romano, Jerusalém. O Império Romano estava odiando a prostituta. Se você aí, né, eu já falei para que vocês leiam o livro de Flávio Josefo, A Guerra dos Judeus, é uma leitura obrigatória. Flávio Josefo escreve isso, que quando o templo estava sendo incendiado, não foi exatamente os romanos que incendiaram o templo, tá? Aquilo foi mais um acidente. O imperador Tito gritava de longe para que os soldados ali, os soldados romanos, apagassem o fogo. Para a guerra, apaga o fogo. Mas os soldados estavam tomados por um ódio tão grande, mas tão grande contra os zelotas, que eles não escutavam. Tudo queimando, eles partiram para cima dos zelotas dentro do templo. Eles não escutavam, tá? Cara, tô falando, foi uma cegueira que deu ali. Sabe? E o imperador ali a todo momento gritando, apaga o fogo, porque não era o objetivo do imperador Titus incendiar o templo, destruir o templo. Aquilo foi mais por um acidente, tá? Mas você vê que aqueles soldados ali estavam tomados por um ódio, sabe? Que inexplicável, tá? Então tá aqui, ó, os 10 chifres que viste, assim como a fera odiarão a prostituta. Hão de despojá-la, desnudá-la, hão de comer-lhe, né, as carnes e a queimarão no fogo. E aqui tá a chave. Porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios. Tá? Novamente, porque Deus permitiu aquilo. Lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios. Aquilo ali foi um castigo de Deus. Ele usou, né, o Império Romano naquele momento, porque até então, como eu falei, o Império Romano tinha um domínio político e tributário e só isso, mais nada. Jerusalém continuava sendo Jerusalém, os judeus continuaram sendo judeus, o judaísmo ainda era religião, tá? Enfim. Só que, por causa da guerra, se criou um ódio tão grande nos soldados romanos que foi uma coisa inexplicável, tá? E tudo isso, né, foi a permissão de Deus, tá bom? Então, se você pegar a 2 Crônicas, ali no capítulo 36, versículo 17, e pegar também Apocalipse 17, versículo 16 e 17, vai ver que os textos se assemelham. Ali, na época do rei Nabucodonosor, do exílio babilônico, foi a permissão de Deus. E na época também da destruição de Jerusalém, foi a permissão de Deus, tá? Que aconteceu. O mais interessante aqui, e agora fugindo um pouco do tema, é que 2 Crônicas, lá no capítulo 36, também no versículo 21 agora, vai falar sobre o termo terra, que lá no hebraico é arest, ou harest, e se traduz como o termo ges, no grego koiné, tá? E diz assim, né, lá no texto: assim se cumpriu a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos, tá? É importante saber que terra aqui, gente, não é o planeta. Está se referindo a
até que a terra desfrutasse os seus sábados, está se referindo a Jerusalém. É o termo terra que eu falo que não significa mundo, tá? A profecia ali, ó, então Deus suscitou contra o rei, contra eles, o rei dos caldeus, se referia à terra. E qual terra? A terra de Jerusalém. Só que, lembra que eu falei, quando o autor não coloca qual é a terra, se é a terra dos caldeus, a terra do Egito, não coloca a terra, ele está falando do território dele, onde ele mora, onde ele habita. É exatamente isso aqui, tá? Mas isso aqui não entra muito no assunto de hoje. Estou falando sobre o temível dia do Senhor. Então, sabendo que todo castigo contra Israel tem a permissão de Deus, eu coloquei 2 textos aqui que falam disso, um no Apocalipse e outro do livro de Crônicas. Vamos agora para o segundo texto, onde eu vou explicar sobre o dia do Senhor. Quando começa o Apocalipse, São João diz o quê? No dia do Senhor, estava eu no dia do Senhor e fui arrebatado. O dia do Senhor é dia do juízo, tá? E o último juízo profetizado lá no Antigo Testamento, e aí acaba, você não vê mais nenhuma profecia a respeito do dia do Senhor, é o juízo contra Israel, tá? O profeta, né? O profeta Sanfonias, ele já vinha profetizando isso, tá? Lá no capítulo 1 ele falava, ó, estenderei a minha mão contra Judá, contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar tudo o que resta de Baal, até o nome de seus servos e de seus sacerdotes. E no mesmo texto o profeta diz, eis que se aproxima o grande dia do Senhor. Está vendo que está tratando o dia do Senhor como um juízo contra Israel? Ou, né, contra Jerusalém? Tá? Eu falo Israel, gente, mas a gente tem que entender que na época já estava dividido. O reino do norte e o reino do sul, tá? Que aí ficou, né, a Samaria, capital Samaria, o reino do norte e a capital Jerusalém do reino do sul. E ele continua dizendo, ele se aproxima rapidamente, terrível, é o ruído que faz o dia do Senhor. E Zacarias, lembra que eu falei de Zacarias? Um dos últimos livros ali do Antigo Testamento, livros proféticos, tá? Na questão das profecias, Zacarias termina falando sobre esse dia do Senhor. Ele diz assim, eis que vem o dia do Senhor. Tá lá, fala a mesma coisa. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão divididos no meio de ti. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém. Qual que era o dia do Senhor, gente? Você está vendo que a última profecia a respeito do dia do Senhor era um juízo contra Jerusalém? Contra Jerusalém. Continua dizendo Zacarias, a cidade será atacada e tomada. As casas serão destruídas, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Tá? Que vai falar exatamente do que foi levado e o que foi deixado, né? Um foi levado e outro foi deixado durante a invasão dos romanos, tá bom? Então, presta atenção que Zacarias ele termina ali ó, no capítulo 14 falando que se aproxima o dia do Senhor contra Jerusalém. E o que acontece? Jesus Cristo ele vem pregando exatamente isso, aquele castigo contra Jerusalém. Por que esse castigo? Primeiro por causa da idolatria, mas não precisa falar sobre idolatria. É só pegar que Jerusalém matou todos os profetas. Jerusalém iria crucificar o seu próprio Senhor e também iria perseguir. Na verdade, Jerusalém fez uma carnificina com os apóstolos e discípulos. São os crimes que Jerusalém cometeu. Tá? E termina dizendo isso, sobre o dia do castigo, o dia do juízo contra, que esse dia do Senhor era o dia de juízo contra Jerusalém. E quando começa o Apocalipse, olha só que interessante, porque aí Jesus Cristo ele narra exatamente a tomada de Jerusalém, destruição do templo de Jerusalém, o castigo, ele fala em Lucas 21 que aquilo era o castigo, essa ruína de Jerusalém seria o castigo para que se cumprisse tudo que foi escrito, né? Tá aí o que foi escrito ali por Zacarias, por exemplo, para que se cumprisse tudo que foi escrito, e ele diz que essa era a sua vinda, lembra? Tá? Ele fala assim, ó,
Não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. Depois desses dias vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, tá? Então essa era a vinda de Cristo, trazendo esse juízo contra Israel, esse castigo contra Jerusalém, tá? E aí o que acontece no Apocalipse? O Apocalipse já começa falando do quê? Lá no capítulo 1. Primeiro São João já abre o Apocalipse falando de Jesus Cristo vindo nas nuvens. Ele está falando a mesma coisa, entenda? Ele já está fazendo uma referência a Mateus 24. Quando ele abre o Apocalipse ali no capítulo 1 falando, eis que vem sobre as nuvens, todos os olhos verão. Ele já está fazendo a referência que aquilo que ele está escrevendo é exatamente o que Jesus Cristo profetizou em Mateus 24, Lucas 21. E ele vai dizer que aquele dia do arrebatamento é exatamente o dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo contra Israel. Quando o profeta Zacarias aqui, e também se você pegar o livro de Daniel, Daniel vai falar sobre isso quando fala da destruição do templo. E ele vai falar, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão divididos no meio de ti. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém. A cidade será atacada e tomada, né? As casas serão destruídas, enfim. Ele já está profetizando isso. Tudo aquilo que está no Apocalipse, tudo aquilo que São João, né, revelou no Apocalipse, é o cumprimento exatamente do último dia do Senhor que os profetas profetizaram, tá? Lá já no Antigo Testamento, tá bom? Aí vai falar assim, não, mas todas as nações cercaram Jerusalém, não foi o Império Romano? Sim, o Império Romano, só que o Império Romano foi buscar, né, legiões de várias nações, acho que é legião que se fala o nome, né? Gente, eu não sei esses nomes técnicos aí, tá? Acho que são legiões de várias nações ali ao redor, né, de Jerusalém. O Império Romano teve que ir buscar essas legiões para a guerra contra os judeus. Ao total foram 10, se eu não estou enganado, tá? Foram 10, por isso que fala dos 10 chifres. Eu tenho vários entendimentos a respeito dos 10 chifres, mas vários teólogos dizem que esses 10 chifres na besta representam ali 10 nações, onde o imperador Vespasiano pediu para que Titus fosse buscar lá ajuda e legiões para o conflito ali contra Jerusalém, tá, gente? E aí você termina com Jesus Cristo aqui, confirmando tudo isso aqui que eu estou falando, quando ele chega em Jerusalém, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, lá nos versículos, né, do 41 ao 44, Jesus Cristo se aproxima de Jerusalém e ele, né, diz ali, ó, Jesus contemplou Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo, ó, se também tu ao menos neste dia que te é dado conhecesses o que te pode trazer a paz. Como eu falo, Jerusalém não precisava ter passado por aquilo. Jerusalém poderia ter mudado a história. Jerusalém poderia, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, tá? Então estava profetizado aquilo, mas tudo dentro do livre-arbítrio. Então Jesus Cristo ele olha para Jerusalém, ele olha para Jerusalém, já vendo o que iria acontecer lá no ano 70, no reinado de Vespasiano, por culpa dos judeus. A guerra começou por culpa dos judeus e não do Império Romano. Já falei isso aqui, eu irei fazer outros vídeos também explicando melhor a respeito disso, tá? Jesus Cristo olha para Jerusalém já prevendo o que iria acontecer e dizendo que Jerusalém não precisava passar por aquilo. Era só reconhecer Jesus Cristo como Messias. Era só isso que precisava fazer. Olha o que ele diz aqui, ó. Se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, destruirão a ti e os teus filhos,
que tiverem dentro de ti, e não deixarão aqui pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Olha Jesus Cristo aqui confirmando. Jesus Cristo está entre o profeta Zacarias e São João. E ele confirmando o que foi profetizado lá em Zacarias sobre o dia do Senhor, aquele dia de juízo contra Jerusalém, tá? E também confirmando que ia ser revelado por São João no dia do Senhor, que seria a destruição da cidade prostituta babilônica, tá? Que foi condenada por matar profetas, crucificar Jesus Cristo e perseguir os santos. Aliás, fazer uma carnificina apostólica, tá? Então, minha gente, acho que ficou bem claro sobre isso, o dia do Senhor. Infelizmente, alguns católicos ou pseudos católicos, embriagados pelo vinho do Apocalipse protestante, né, infelizmente são futuristas, tá? E quando tem esse termo ali dentro da Bíblia Sagrada, quando, né, se lê ali, ó, o dia do Senhor, o cara já associa isso a um fim do mundo, a sei lá, uma destruição futura. Nada aconteceu. Ele não entendeu que aquilo era um juízo contra um determinado local, uma determinada nação. Não, é dia do Senhor, sabe? E eu fiz esse vídeo para complementar, é um complemento do último vídeo que eu fiz a respeito do profeta Malaquias, porque Malaquias ele fala do dia terrível do Senhor, né? O terrível dia do Senhor, em que o pessoalzinho lá, né, do thread e tal, que diz que aquilo significa o fim do mundo, não tem nada a ver com o que aconteceu em Israel. Estou mostrando que não, o dia do Senhor significa exatamente o que o profeta Malaquias profetizou, foi para Israel, foi para Jerusalém, tá? E o que Zacarias também profetizou a respeito do dia do Senhor foi para Jerusalém, tá? E isso se cumpre no reinado de Vespasiano com a destruição do templo de Jerusalém. Acho que ficou bem claro. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se, né, tiver algum contraponto aí, por favor, deixa no comentário, mas não faça debate. Gente, eu não debato nos comentários, tá? Então, deixa o contraponto ali, tudo bem, se der um dia eu respondo em um vídeo, alguma coisa, mas não tenta ficar debatendo comigo, porque eu já passei dessa fase. Tá? De ficar debatendo ali no Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é ridículo, tá? Ridículo. Aí começa aquele showzinho de Ctrl+C, Ctrl+V para ver quem enche mais linguiça. Tá? O cara nem lê o que tá colando ali, sabe? O cara nem lê, só vai buscar em um site e ali começa a vandalizar os comentários dos vídeos, tá bom? Então eu não debato nos comentários dos vídeos, deixa o contraponto, um dia eu respondo, tá? Só isso, mais nada. Se quiser debater, é ao vivo aqui, ó, tá vendo? Venha, marca um dia, a gente abre uma live e faz o debate, tá? Mas ali nos comentários eu não tenho nem tempo para ficar ali digitando. E aliás, a maioria das coisas, né, eu já respondi em outros vídeos ou tem algum artigo que eu escrevi respondendo toda essa pataquada aí do Apocalipse protestante. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.